Bom, você assumiu a presidência da Cosan Alimentos em março de 2010, justamente no momento em que a empresa começava a rever seu portfólio de produtos. Eu queria saber qual que vai ser a mudança na Cosan daqui para frente. A Cosan Alimentos, um ano atrás, quando eu assumi, era basicamente responsável pelo açúcar dentro da Cosan. Então, o mercado de açúcar na Cosan hoje se divide em 3 grandes negócios. Negócio de exportação, o negócio de B2B, ou melhor, industrial, venda de açúcares industriais, e o terceiro, o nosso grande negócio de varejo, que capitaneado pelas marcas União, Dulce do Sul, a Neve, enfim, entre 35% e 40% do market share de açúcar amorfo no Brasil. Então, isso é a Cosan Alimentos como ela é hoje. Então, basicamente, a responsabilidade de comercializar todo o açúcar produzido dentro do grupo Cosan. A partir do momento da oficialização da Raízen, que deve acontecer nos próximos meses, muito provavelmente dentro desse semestre, a Cosan Alimentos passa a ser um negócio independente da Cosan. Só que não os 3 negócios ficam na nova empresa. A nova Cosan Alimentos será puramente uma empresa de varejo. Então a operação de varejo, de açúcar, de portfólio de açúcares de varejo, são os ativos que vão estar nessa nova Cosan Alimentos. A trading e a alimentos que respondia pela parte industrial, essa vai para dentro da nova empresa. Vocês vão investir na aquisição de marcas que já existem no mercado. O que você pode adiantar para a gente em relação a isso? A Cosan Alimentos, quando houver essa cisão, ela passa a ter 2 ativos muito estratégicos. Por mais que é uma empresa que tem um portfólio de açúcares, ela é hoje, se você colocar no ranking no mundo de bens de consumo, as maiores empresas de bens de consumo do Brasil, porque é muito grande o negócio de varejo nosso. Então o que acontece? Quando separarmos isso, você passa a ter 2 ativos muito estratégicos. Primeiro, o portfólio de marcas, capitaneado pela União. A marca União, eu fico cada vez mais estarrecido à força que essa marca tem. Essa marca é uma marca centenária, icônica, que atinge todas as classes, muito bem aceita, com 0 rejeição, com valores atribuídos a ela extraordinários, como qualidade, prazer, sabor. Ou seja, ela tem um conjunto de valores subjetivos na marca que são de uma valia para fazer N coisas com ela. Esse é um lado do ativo. O outro ativo é a rede de distribuição que eu tenho hoje. Pela União estar presente em tantos pontos de venda no Brasil hoje, eu tenho uma estrutura de guerra por trás. Eu tenho vendedores, representantes, CDs, refinarias, salas de empacotamento, ou seja, uma verdadeira empresa de distribuição de alimentos no Brasil afora. Então, com esses 2 ativos, eu posso alavancar os 2 lados desse ativo como? Introduzindo novas categorias que posso distribuir usando essa força de venda e essa capilaridade que eu tenho, ou criando novas categorias de produtos usando a marca União. E nós estamos com estratégias justamente olhando exatamente esses 2 lados. Que outras categorias eu posso entrar, usando já os ativos de marca que eu tenho hoje, e a outra é que outras categorias ou marcas eu posso pôr em cima da estrutura que eu tenho hoje para captar o máximo de ganhos sinérgicos possíveis. Em que tipo de produtos que vocês vão investir? Quando você olha, Letícia, assim, o mais óbvio são produtos que absolutamente sinérgicos com o que é o açúcar. Eu não posso inventar de ir para uma coisa absolutamente contrária a açúcar. E o que são esses produtos? Eu costumo dizer que existem alguns filtros óbvios que caem bem na nossa estratégia. Um filtro tem que ser produto de shelf life alto, porque açúcar tem shelf life alto. Não adianta eu pôr uma coisa que tem uma validade super curta, que não funciona com a rede de distribuição que eu tenho hoje. Tem que criar uma outra rede de distribuição do que eu tenho hoje. A segunda é não refrigerados. A minha cadeia inteira não é refrigerada, não adianta eu entrar em alguma coisa refrigerada. 3, infelizmente a gente vive num país onde existem algumas categorias que ainda têm um mercado informal muito grande. Então eu procuro sair de qualquer categoria que a informalidade ainda é predominante nela. 4, eu diria que tem que ser alimentício. Eu quero focar no mercado alimentício, eu acho que nós temos que ter um DNA alimentício, pulsar alimentos, então eu estou ficando longe de qualquer coisa que foge dentro do mundo de bens de consumo de puramente alimentos. E 5, tem que ser produtos de massa. Massa, que eu quero dizer, tem que ter volume, eu tenho que ter de fato uma força, um peso grande de distribuição. Porque não adianta eu pôr uma coisa de nicho,
muito pequeno frente a esse tamanho que eu tenho de operação hoje com o açúcar, que é um produto de relativo valor agregado baixo e muito volume. Então eu estou olhando categorias mais volumétricas, vamos pôr dessa forma. Você poderia me dar um exemplo? Claro, cadeia do trigo, por exemplo. A cadeia do trigo é uma cadeia absolutamente óbvia para nós. Tanto a parte de bolachas e biscoitos, quanto o mundo das pastas. Ela caminha extremamente bem com o que nós estamos falando aqui, como um bom exemplo de uma cadeia que funciona bem com o que nós temos hoje. E com essas mudanças todas, a Cosan Alimentos pode mudar de nome? Muito provavelmente, mas por enquanto ela chama-se Cosan Alimentos. Ela tem um CNPJ que vai nascer, que já existe, que tem uma razão social diferente, mas o nome fantasia continua sendo Cosan Alimentos por enquanto. Olha, nesse processo de aquisição de outras marcas, você vai enfrentar o grande desafio que é integrar a cultura de empresas diferentes. Como é que você vê essa missão? Como é que você vai evitar desgastes desnecessários nesse processo? Você bateu para mim no ponto mais importante desse processo todo. Mesmo porque a Cosan Alimentos hoje já é uma miscelânea de culturas. Porque a Cosan Alimentos, vamos lembrar que ela vem da aquisição da Cosan do Grupo Nova América. E o Grupo Nova América tinha uma cultura por si só dela. A Cosan tinha a sua cultura, que era os alimentos da Barra. E além disso nós trouxemos profissionais de fora como eu mesmo, eu tenho um DNA muito diferente dessas duas culturas. Então hoje nós já somos uma sopa de culturas. Mas desde que eu cheguei, eu tentei entender muito bem o que a empresa precisa ser para chegarmos no objetivo que eu acredito que nós vamos chegar muito rápido. E para isso eu venho sendo muito coerente com o discurso de que são os pilares que vão sustentar esse caminho para chegarmos lá. E eu acho que esse primeiro ano eu estando aqui, foi muito nesse sentido. Foi muito no sentido de levar a equipe ao entendimento do que nós queremos ser, como que eles têm que agir e o que nós temos que mudar para chegarmos lá. E isso, temos trabalhado muito nisso, muito, muito. E quando vierem novas categorias, eu acho que vai ser uma extensão a isso. Eu acho que se a gente faz esse primeira parte já bem feita, essa adição de novas categorias para as existentes vão ser simplesmente uma extensão de uma cultura já bem fundamentada, que estamos caminhando para ela. Vocês têm como objetivo alcançar a liderança ou a vice-liderança nos mercados em que vocês atuarem. Eu queria saber o que vai acontecer com as marcas que não conseguirem esses resultados. Elas podem ser vendidas? Estrategicamente podemos fazer muitas coisas, mas na linha da cultura, eu vou citar para vocês algumas coisas que eu acho que eu já venho há muito tempo repetindo e que são de suma importância para nós chegarmos onde a gente deseja. Primeiro é uma eficiência operacional. Assim, nós temos que pulsar eficiência operacional. Hoje, o mundo que nós estamos trabalhando com um produto de baixo valor agregado, se você não tem eficácia operacional, estamos mortos. 2, nós temos que ser uma empresa que pulsa muito inovação e gestão de pontos de venda. Pode parecer simples, mas você deixar de ser uma empresa de açúcar e ir para uma empresa de bens de consumo alimentícios, pode até parecer um jargão e semântico, mas não, é muito complicado. De fato, você está mexendo nos alicerces de uma empresa que foi estruturada para vender uma commodity chamada açúcar e transformando ela numa empresa de bens de consumo. Isso exige a introdução de novos departamentos, novas pessoas, mudança de forma de atuar, rever seus processos que você está atuando hoje, redesenhar sistemas, fundir sistemas, abrir algumas filiais, fechar outras filiais, ou seja, você repensa o sistema como um todo. Então, a pura decisão de você sair de uma commodity e você ir para uma empresa de bens de consumo implica em uma sequência de mudanças extremamente profundas na empresa. Ao seu ponto de o que eu faço com uma marca que tem algum problema ou que não esteja atuando, eu acho que depende muito do caso a caso. Eu costumo sempre falar, eu sou um cara tarado por causa e efeito. Sempre que tem um efeito, eu não gosto de ficar só tentando resolver o efeito. A famosa apagação de fogo. Eu brinco muito, se a gente está apagando muito fogo, é que nós não estamos olhando muito ao efeito, nós vamos à causa raiz do problema. Então, dependendo da circunstância, cada situação tem uma causa raiz. E nós precisamos sempre tentar pegar uma situação
desagradável e transformá-la num aprendizado para a gente criar um novo processo, uma nova política ou uma nova forma de agirmos para que aquele problema não apareça de novo. E você só faz isso sempre entendendo muito bem primeiro e depois atacando a causa raiz.